Fala pessoal, boa noite, aqui é o Felipe, vindo para gravar mais um vídeo direcionado pelo Espírito Santo. E hoje a palavra é devemos declarar para não esfriar. Me dê 2 minutinhos de sua atenção, que eu quero construir algo com você muito rápido. Se você é jovem, se você é meia idade, se você é idoso, não importa. Isso aqui é sobre o que Deus tem para falar com você, não sobre o que eu tenho para falar com você. Hoje, domingão, fui ministrado por uma palavra que eu escrevi no meu livrinho que eu escrevo nos devocionais. Aqui é meu segundo livro, tô quase acabando, glória a Deus. E toda vez que eu preciso de alguma palavra, preciso de um direcionamento, eu venho alguma coisa que Deus já tratou comigo e que eu vejo que ainda não, a gente nunca vai ser curado 100% pelo aquilo que Deus trata conosco. Então a gente precisa voltar e passar mais um curativo, mais um band-aid. E aqui ele fala em Deuteronômio 26, né? Então aqui, primeiramente, queria construir duas coisas com vocês. De um lado tem a nossa mente, que é falha, a nossa mente que é rápida e a nossa mente que é ansiosa, né? Que gosta de dopamina, que gosta de prazeres, gosta de TikTok, vídeos rápidos. E do outro lado tem a promessa de Deus, tem aquilo que Deus quer para nossa vida. E o que isso tem a ver com declarar e o que isso tem a ver com esfriar? Bom, muitas das vezes que eu não cumpri aquilo que Deus queria numa determinada situação, eu descobri que foi porque eu tive um esfriamento daquilo que eu entendia que era o propósito de Deus naquele lugar. Ou seja, eu esquecia que Deus tinha um propósito para mim naquele objetivo, naquele lugar. Uma das vezes que aconteceu isso foi quando eu consegui um projeto de trabalho meu, um sócio que era um sócio muito sonhado, um sócio muito bem sucedido naquilo que eu queria fazer com ele, e ele aceitou fazer um trabalho comigo, um projeto comigo, e cara, isso foi uma... Nossa, eu assim, saí, eu lembro que lá em outra cidade, aos 40, 50 minutos daqui, fui preocupado, voltei ouvindo louvor, louvando a Deus, maravilha, bênção, 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 e depois disso, depois de ter orado, depois de ter conquistado esse começo de parceria, eu lembro que eu esfriei. Eu lembro que eu nunca mais... Nossa, eu busquei Deus 2 vezes para falar sobre esse assunto, era muito. E eu acabei tendo um esfriamento sobre isso. E quando eu fui ver, o projeto acabou. Acabou, assim, de uma forma muito inesperada. Nem deram muito seguimento àquilo lá. Não foi nem da forma que eu esperava que iria ser. E acabou que eu tive um insight de Deus. O que eu fiz de errado? Primeiramente, eu não me alimentei com oração. E segundamente, eu não lembrei o porquê que eu devia estar lá. Eu não lembrei do propósito que eu devia estar lá. E aqui no capítulo 26 ele fala sobre isso, ele fala do versículo 26, 5 ao 10, ele fala: então vocês declararão na presença do Senhor, seu Deus. Primeiro ele nos chama a declarar, né? Eles não falam eu declararei, vocês declararão, a gente declarará. E ele começa a falar: meu antepassado Jacó era um nômade arameu que foi viver no Egito. E lá passando lá pro versículo 9, 10, ele fala: trouxe-nos para este lugar, que essa terra produziu leite e mel com fartura, e agora o Senhor nos traga os primeiros frutos. Ele começa a falar, e ele fala a história de Israel rapidamente. E eu parei a pensar, por que ele faz isso? E eu vi que desde o começo da história de Israel até o final, não chegou no final, mas até eles chegarem ao ponto, desde sair do Egito até Israel, a terra de Israel, teve um propósito, todas as coisas teve um propósito, todas as coisas teve um propósito. Jacó está ali, teve um propósito, Moisés está ali, a forma que Moisés levou o pessoal para o Egito, a forma que Deus deu os 40 anos de tratamento para eles se tratarem até chegar à terra que emana leite e mel, teve um propósito. E ele fala essa história para ele entender o propósito. E quando ele chegou ali e ele está colhendo, ou seja, ele não está mais plantando, ele está colhendo, ele colhe olhando para tudo que Deus já fez, e ele declara aquilo lá, e ele entende o propósito. E se eu tivesse chegado a um ponto em que eu conseguia parceria, olhado para tudo que eu orei, para tudo que eu planejei, foi difícil fazer aquele projeto, eu fui ter que trabalhar por muito tempo em muitas coisas, e eu apresentei o projeto, depois de eu ter conquistado aquela conquista inicial, né, não tinha dado seguimento ainda, mas eu falava: olha Deus, desde aquele momento no meu quarto, quando o Senhor ministrou aquilo lá, quando eu tava tomando banho, Deus ministrou quando eu tava tomando banho mesmo, sobre esse projeto que eu deveria fazer e deveria entregar em tal dia, falar de tal jeito, e agora a gente conseguiu uma conquista, e ele ficava declarando aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus vai fazer. Não, eu esfriei. E essa palavra é pra você que às vezes tem um sonho de ser alguém, sabe? De verdade, eu acredito que todo mundo tem um sonho de ser alguém, sabe? De viver uma vida em que as pessoas vão no velório e falam assim: caramba, esse cara viveu uma vida que vale a pena ser vivida, né? É uma vida de propósito. Cara, você precisa declarar aquilo que Deus já fez na sua vida. Você precisa declarar os propósitos que você muitas vezes não entendia na época, mas agora você entende que não entendi porque aquele projeto não deu certo hoje em dia também, né? E talvez muito disso é pra estar gravando um vídeo pra você hoje em dia, isso dói, porque é um apego que eu tinha. E hoje em dia, eu já falei pra vocês, eu tenho um vídeo que eu falei que é sobre lembrar do Senhor, né? E esse papelzinho aqui relembrar os feitos do Senhor, é onde Deus fez algumas coisas na minha vida, e eu tenho aqui escrito. E eu declaro isso porque eu entendo o propósito que Deus fez em cada das coisas, em cada milagre que Ele já fez na minha vida, em cada sinal e maravilha que Ele já fez na minha vida. Essa declaração em voz alta, a gente começa a entender que Deus é real, que Deus já fez, que Deus não nos esqueceu, e que aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, e que não é da vontade do Senhor, muitas vezes é passageiro, muitas vezes não é passageiro. Que nem você ficar rolando vídeo no TikTok que te distrai.
Isso te afasta da promessa do Senhor. Isso vai estar sua mente aqui, a dopamina aqui, a promessa do Senhor aqui. E quando a gente tem um meio termo, quando a gente declara a palavra do Senhor, quando a gente declara os feitos do Senhor sobre a nossa vida, quando a gente declara aquilo que Deus já fez sobre a nossa vida, aquilo lá começa a falar, opa, ele é real. Ele pode fazer aquilo na minha vida. Se ele prometeu, ele pode fazer, porque ele já fez isso, por que ele não pode fazer aquilo? Se ele levou o povo de tirou o povo de Israel do Egito, levou a terra prometida, por que ele não pode fazer isso na minha vida? Por que ele não pode me tirar desse lugar, dessa casa de aluguel e me colocar lá? E, claro, não tô falando só isso aqui de dinheiro ou de menos. Se você tá falando de querer estar pobre, querer ser rico, cara, você tá vazio ainda. E eu também quero isso, mas eu tô falando de promessas do Senhor, de unção, de levar a palavra do Senhor para tal lugar, para outros lugares. Eu tô falando de uma ministração um pouco mais profunda. Então, cara, o que eu quero falar pra você confie em Deus, declare a palavra de Deus, senão você vai esfriar. Isso aqui não é uma dúvida, eu não tô declarando mal sobre a sua vida, eu tô falando uma verdade, tá? Se você não declarar aquilo que Deus já fez na sua vida, aquilo que Deus é, aquilo que Deus vai fazer diante da palavra, né? Não, Deus vai me deixar rico porque eu quero. Não, diante da palavra, cara, isso vai te dar uma intimidade com o Senhor, um relacionamento com o Senhor profundo. Eu falo isso porque eu não faço quanto que eu preciso isso. Eu não declaro tudo aquilo que Deus vai fazer sobre a minha vida, tudo aquilo que Deus a bondade de Deus sobre a minha vida até agora, todo dia. Não, cara, isso é um erro meu. Mas toda vez que eu faço isso, todo aquele frio, todo aquele vazio que estava começa a preencher, porque eu lembro. A gente perece por falta de sabedoria. A gente perece porque a gente esquece das coisas que Deus fez. Cara, o povo de Israel, eles estavam comendo comida que vinha do céu e eles lembravam dos vegetais que eles comiam lá atrás. Escravizados. Você tem noção do que é isso? Nossa mente é fraca, a gente precisa declarar. Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje, que o Espírito Santo direcionou no meu coração. Espero que você tenha sido abençoado e ministrado, que no nome de Jesus você possa declarar as bênçãos que o Senhor vai fazer sobre a sua vida diante da palavra dele, o que ele já fez, declarar o que ele é, e é isso, que você seja abençoado e que nada na sua vida seja frio, tudo seja quente diante da vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém.